Iniciando a nossa próxima aula, eu vou criar um documento novo para essa situação, tá? Vou usar o atalho Ctrl N de novo. Vou colocar aqui o tamanho padrão do Photoshop. Pressionar aqui Ctrl 0 para ter um tamanho maior. E vou selecionar a ferramenta texto. Vou dar um clique aqui e vou digitar o nome Adriano. Vou selecionar, tá? Você pode clicar e arrastar, usar o Shift e seta para a esquerda, como eu usei. Eu vou colocar o tamanho 100. Vou colocar a cor vermelha. E vou pegar uma fonte diferente da que eu estou usando. Ok, o tamanho ainda está grande, então eu vou colocar aqui 70. Bacana. Vou colocar esse texto aqui no meio, tá? E agora eu vou trabalhar com o texto. Então vou dar 2 cliques aqui. Perceba que eu tenho uma opção chamada Bevel and Emboss, tá? Se você já trabalhou com alguma versão em português de Photoshop, você vai ver isso ou deve ter visto o chanfre relevo, ok? Bom, primeiro eu vou trabalhar aqui com o Bevel and Emboss. Eu tenho as opções de Bevel, tá? É importante que você dê uma olhada para o texto aqui para você ver as diferenças. O Outer, o Inner, ou seja, chanfre externo e chanfre interno. Eu tenho o Emboss, que é um dos que eu acho mais interessante. O Pillow Emboss, esse aqui é bacana para você criar textura, marcação em uma camisa, em uma caneca, por exemplo, uma arte. Dá a impressão que ele foi carimbado, ou seja, que ele foi cravado na imagem. Você tem a última opção, Stroke. Eu vou escolher uma delas para trabalhar, tá? Vou escolher essa aqui. E eu tenho a profundidade. Em todas eu tenho a profundidade. Se eu escolher aqui, por exemplo, o Emboss, eu tenho a profundidade. Se você colocar muito, fica uma coisa meio amadora. Às vezes o pessoal exagera muito. Eu sempre sou a favor daquela velha máxima que menos é mais. Então, você usar na medida certa o efeito é interessante. Então, você tem uma pequena variação aqui, ó, que gera um efeito bem bacana. E aqui você tem sempre a direção, se é para cima ou se é para baixo, tá? Você tem o size e você tem a suavização dele. Aqui você tem um ângulo de como ele vai ser gerado, tá? Você tem a altitude, sei lá, vou colocar aqui 9. Eu tenho as opções de suavização. Aí vai depender da opção que você escolha, naturalmente. Eu tenho um Blend Mode, só que para highlight, tá? Ou seja, para iluminação. Embora esteja só um finalzinho que está cortando para você, mas tem as mesmas opções, tá? A Multiply, por exemplo. Você tem a opacidade, que você pode controlar. Vou colocar aqui um azul, por exemplo. Tem a opção da sombra que está sendo gerada. Olha lá, se eu mudar a cor, ele muda a cor da sombra que está sendo gerado. E por fim, é só você clicar em OK e vai estar gerado o efeito. Bacana?